Anton Semyonovich Makarenko e a Pedagogia Revolucionária, de Cecília Ludman. Makarenko nasceu em Belopole, província de Kharkov, em 13 de março de 1888. Nessa época, a Ucrânia era subordinada ao Império Russo. Vivia intensamente as contradições da crise do sistema feudal sob um Estado monárquico e do desenvolvimento das relações capitalistas. Então, ele cresceu sob o impacto do desenvolvimento comercial e industrial e a destruição do feudalismo e do Estado autocrático, convivendo com russos, bielorrussos e ucranianos. Makarenko pertencia a uma família operária, de 4 filhos, ligada ao sistema ferroviário e às suas oficinas. Seu pai era pintor de paredes, filho de operário em Kharkov, e sua mãe era filha de um soldado do exército czarista. Anton seria educado para ser um operário da ferrovia, como seu pai, se não fosse pelos seus problemas de saúde. Doente desde muito pequeno, ficava em casa com a mãe, ouvindo histórias, afastando-se das brincadeiras das crianças e aproximando-se da leitura com 5 anos de idade. Aos 7 anos, em 1895, foi matriculado na escola primária de 2 anos de duração para os filhos dos operários. Na escola primária, iniciou suas relações com os estudos e a cultura de um modo geral. Aproximou-se da literatura, do desenho e da música, com a qual teve contato nos concertos públicos. Em 1900, seu pai foi transferido para Kryukov e logo em seguida passou ao cargo de chefe de manutenção e pintura das oficinas ferroviárias. E Anton continuou os estudos na escola urbana de Kremenchug por mais 6 anos, junto aos filhos de funcionários públicos, artesãos e operários. Ali, aprendeu russo, aritmética, geografia, história, ciências naturais, física, desenho linear e artístico, canto, ginástica e catecismo. Em 1904, ao terminar o curso ginasial aos 16 anos de idade, Anton decidiu-se pela profissão de professor primário. Foi o caráter político das transformações sociais que eram observadas na Ucrânia que desafiou Anton a se formar como professor primário. Em 1905, Makarenko fez o curso de magistério e, com 17 anos de idade, já era considerado professor e foi diretor de 1910 a 1914 da escola primária das oficinas ferroviárias em Kryukov, Kremenchug e Dolinskaya, respectivamente. Péssima formação para o magistério e o baixo salário aproximou-lhe do movimento de oposição ao czarismo, junto aos jovens educadores como setor do proletariado. A consciência da falta de conhecimento teórico para o exercício do magistério e especialmente para a militância política, levou-o a realizar estudos e a participar dos círculos marxistas de jovens educadores. Makarenko, intelectual do proletariado nascente, aproveitava o próprio coletivo social de operários da ferrovia para destruir o czarismo por dentro de suas escolas. Makarenko foi transferido para a Uniskaya, na função de inspetor da escola ferroviária, como punição às suas atividades educacionais anti-czaristas. Anton organizou o coletivo dos professores, dos alunos e dos pais operários. Junto aos professores, realizou mudanças no programa e no conteúdo das matérias e ampliou o espaço cultural da escola, aproximando-a da comunidade operária. Em seguida, Makarenko rompeu as fronteiras da escola e da comunidade, abrindo um contato direto com as famílias
através de palestras, debates, estudos e atividades culturais. Em 1914, Makarenko encerra o seu ensaio educacional em Dolinskaya, preocupado com a deflagração da Primeira Guerra Mundial e com a intolerância da burguesia ucraniana. Ainda em 1914, aos 26 anos, Makarenko se tornou estudante do Instituto Pedagógico de Poltava. Em 1916, Makarenko foi convocado para o serviço militar e transferido para o quartel de Kiev, mas, auxiliado pelos amigos, os médicos militares confirmaram sua miopia e a impossibilidade para o serviço militar. Com a morte do seu pai no mesmo ano, passou a trabalhar como professor particular para ajudar financeiramente a família. Durante o ano de 1917, Makarenko retornou a Poltava para concluir seus estudos, habilitando-o como diretor, além de professor do nível secundário. Em 1918, em Kryukov, Makarenko foi chamado para trabalhar com os educadores revolucionários na grande tarefa de alfabetização e educação dos novos comandantes da sociedade soviética. Quando em 1920, Makarenko foi convocado para assumir a direção de uma colônia de reeducação de crianças e jovens órfãos e ex-infratores, compreendeu que se encontrava diante de um gigantesco desafio. Segundo Makarenko, seria necessário realizar uma ruptura radical com a antiga formação da personalidade e centralizar a atividade pedagógica na educação da coletividade e não do indivíduo. Sendo assim, o objeto da pedagogia socialista era o processo dialético de construção da coletividade. Essa experiência de construção da coletividade, a Colônia Gorky, de 1920 a 1928, deu-se em 3 diferentes espaços: Poltava, Trepik e Kuriá, e cada um deles significou a conquista de determinadas fases de desenvolvimento da coletividade. Poltava tinha como objeto da pedagogia socialista o processo pedagógico de constituição da coletividade escolar, a organização do coletivo para a satisfação das necessidades e a reorganização para a autogestão. A resistência total dos educandos ao trabalho coletivo levou Makarenko a apelar para a violência, criando o método de pedagogia na corda bamba, obrigando os educandos a trabalharem de qualquer modo. Ele havia reconhecido o erro de perder a paciência, mas observou que essa é sempre a saída mais comum dos educadores sem um método eficiente de educação. Procurou organizar o coletivo, envolvendo na resolução dos problemas para criar um laço mais forte de responsabilidade e solidariedade entre educandos e educadores. Compreendeu que a vida do coletivo dependia de uma vida política mais geral, sendo necessário transformar os jovens marginalizados em revolucionários, destinando-lhes tarefas de proteção dos camponeses contra os bandos de ladrões e kulaks. A ação coletiva de enfrentamento da marginalidade e da exploração levou à criação do sentimento de solidariedade na coletividade que se formava junto aos camponeses. Havia percebido que a coletividade geral só poderia ser mobilizada a partir da organização de grupos menores, os quais eram chamados de destacamentos e ficavam sob a direção de um comandante, um coordenador eleito pelo coletivo. Mas o que é uma coletividade? Não é simplesmente um conjunto, um grupo de indivíduos em interação. A coletividade é um complexo de indivíduos
que têm um objetivo determinado, estão organizados e possuem organismos coletivos. Em 1923, a colônia Gork transferiu-se para uma fazenda maior em Trepik, próximo a Poltava, em um processo de tomada das terras de um poderoso kulak. As terras, aparentemente abandonadas, eram cuidadas e vigiadas por camponeses pobres que pagavam pelo seu aluguel. Organizada, a coletividade abriu contatos com os camponeses das aldeias vizinhas através de atividades culturais e serviços úteis à comunidade. Uma das intervenções mais fantásticas dos educandos de Makarenko em Trepik foi a destruição de todos os sinais e marcas externas da propriedade privada. Makarenko lutou para que os jovens marginais pudessem liderar politicamente. Makarenko havia descoberto, em sua hipótese, que não se educava individualmente a personalidade coletivista, mas toda a coletividade necessitava de novos desafios e perspectivas para dar um novo salto e superar a estagnação. Ou seja, a coletividade tinha por definição o movimento, a constituição de novas propostas de vida, o enfrentamento de dificuldades e a liquidação das resistências a toda iniciativa da nova vida coletiva. Na colônia Curiá, Makarenko sistematizou seu método geral e único de educação por meio da construção da coletividade para as demais instituições educacionais. Em 1927, a qualidade de vida dos colonos de Curiá era muito melhor, trazendo nova vitalidade à coletividade. Makarenko foi obrigado a responder a vários processos relacionados ao seu método de trabalho, impedindo o acompanhamento diário da vida da coletividade e o encaminhamento de suas pesquisas teóricas. Ele concluiu que a educação deveria, em primeiro lugar, ter uma orientação política muito clara, sem o impedimento da ação burocrática dos técnicos e especialistas em pedagogia. Em 1927, Makarenko casou-se com Galina. A comuna de Dzerzhinsky constituiu-se na experiência pedagógica para a realização do último desafio: construir uma escola de formação superior e uma indústria de equipamentos materiais necessários à economia soviética. A comuna passou por 3 momentos fundamentais: o trabalho de marcenaria para acumulação de dinheiro e implantação de uma indústria moderna, a indústria de fabricação de furadeiras com tecnologia nacional e a de produção de máquinas fotográficas para exportação. Makarenko foi desafiado a pensar sobre as formas de educação da personalidade coletivista no meio familiar, defendendo a tese de que era possível organizar a família como uma coletividade. Mais tarde, escreveu o Livro dos Pais, juntamente com Galina Makarenko, para discutir o papel da família como uma das coletividades da sociedade soviética. Makarenko preocupou-se em discutir a falta de iniciativa de educandos e educadores na criação nova vida socialista. Vivendo sob o impacto da modernização, não compreendeu o avanço na economia, com a coletivização do campo e a rápida industrialização e, ao mesmo tempo, o retrocesso na participação do proletariado. Em meio a tudo isso, Makarenko busca construir o método de desenvolvimento das coletividades. Desde o seu nascimento e em toda a sua vida, a coletividade deveria desenvolver a autogestão consciente e planejada. O método encontrado por Makarenko foi o de organizar a vida cotidiana com a participação proletária por meio da disciplina, da organização coletiva e da criatividade. Isto porque a coletividade
método geral e único de educação da personalidade coletivista, só poderia ter seu desenvolvimento pleno sob as pressões reais, tormentosas dos confrontos vividos nos períodos anteriores. Makarenko buscou formar a nova geração de comandantes, não como profissionais qualificados, mas como trabalhadores capacitados politicamente no desenvolvimento das forças produtivas e do comando da nova sociedade. Mas, antes de tudo, a força social da coletividade era seu próprio movimento autogestionário, subordinando-se ao coletivo. Assim, Makarenko reafirmava a necessidade de retomar os rumos da revolução a partir da organização da escola como coletividade, além de toda a sociedade socialista. O coletivo deveria ter força suficiente para dominar e direcionar as tarefas capitalistas, desenvolvendo as forças produtivas e arrebentando com todas as relações sociais anteriores. Em 1934, Makarenko tornou-se membro da União dos Escritores Soviéticos, sob a direção de Gorky. Makarenko morrera antes, em março de 1939, de ataque cardíaco durante uma viagem de trem, de Golitsino a Moscou, mesmo ano do início da Segunda Guerra Mundial. Assim, cada momento de constituição do pensamento educacional de Makarenko está vinculado a uma determinada fase da Revolução, e em especial das condições materiais, históricas e culturais da Ucrânia. Fundamentando-se em uma visão panorâmica, podemos dividir sua experiência educacional em 3 momentos principais: a infância e juventude sob o czarismo e os movimentos pré-revolucionários, a colônia Gorky sob os primeiros anos da Revolução e o desafio da constituição da nova educação comunista, e a Comuna de Dzerzhinsky, a luta pela generalização do método de construção da coletividade para vencer o isolamento. Portanto, a pedagogia de Makarenko se tornou célebre pela reeducação de centenas de crianças e adolescentes órfãos e marginalizados durante a Guerra Civil. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso, oh partigiano, portami via, oh bella ciao.